Olá, meus amigos. Nesse vídeo estou compartilhando como você pode juntar o arquivo de uma tomografia, que normalmente é um DICO, a um arquivo originado de um escaneamento intraoral, que normalmente vem em forma de STL. Obviamente que eu transformei esse DICO em um STL para abrir no Mesh Mixer. Bom, aí você vai simplesmente, pode começar apertando espaço, deixando Snap ligado e desligando Free. Dessa forma, você tem uma limitação na imagem, na câmera, na visualização. Facilita na hora de montar, tá? Então, primeiro aproxime um do outro de forma que você veja as duas fileiras posteriores ao mesmo tempo. As fileiras direita e esquerda de cada um dos arquivos. Depois, vamos usar uma técnica que eu chamo técnica da esfera, ou da bolinha, tanto faz, em que eu coloco uma pequena esfera, tá, em pontos estratégicos, no mesmo ponto em cada arquivo, seja ponta de cúspide, fundo de fossa, fossa oclusal, seja sulco principal, sulco secundário. Você escolhe um detalhe anatômico e vai instalando no mesmo lugar nos dois arquivos. Geralmente eu deixo a 1,5 o tamanho dessa esfera. Joga a esfera no outro modelo também, na mesma posição. Coloca 1,5, pode colocar 2 milímetros, contanto que você coloque o mesmo tamanho em um arquivo, no originado da tomografia, e no arquivo originado do escaneamento. Então, nos dois arquivos você precisa colocar o mesmo tamanho de esfera. E, claro, o mais próximo possível da região coincidente. É claro que a gente não consegue colocar perfeitamente, mas o mais próximo possível da região correta. Se a região anatômica de um arquivo for uma ponta de cúspide, no outro deverá ser também na mesma posição, na ponta de cúspide. E aí eu vou seguindo, você deve colocar no mínimo um ponto na posterior, um na anterior e um na posterior do outro lado. Então formando aí pelo menos um pequeno polígono, que seria um triângulo. Mas de preferência coloque 3, 4 de cada lado e ainda coloque algum referencial anterior também. Na posterior costuma ser mais fácil por conta da complexidade da anatomia oclusal, que é mais fácil encontrar pontos de referência por isso. Aí eu vou colocar uns 3 ou 4 pontos do lado direito, uns 3 ou 4 do lado esquerdo, tá? Quanto mais pontos, mais referências você vai ter na hora de juntar um com o outro. A ideia é colocar essas esferas do mesmo tamanho de um lado e de outro, depois eu pigmento as esferas para que elas possam ficar mais visíveis e diferentes uma das outras. E, posteriormente, para unir e alinhar as coisas, os dois arquivos, eu simplesmente junto as esferas. Unindo as esferas, você vai conseguir unir os modelos, se claramente suas esferas estiverem bem localizadas, estiverem bem posicionadas nas referências. Aqui eu coloquei na fossa, central, no sulco principal, na oclusal, coloquei na mesma posição de um lado e de outro, a 2 milímetros cada esfera. Os arquivos são diferentes, tá? Eles não são coincidentes. O arquivo de um STL ele vai ter uma precisão superficial muito maior, mas o arquivo de um DICO ele é importantíssimo para que você olhe, através de densidades diferentes, as estruturas internas do paciente. Mas externamente não fica tão perfeito quanto um STL, porque ele vai demonstrar a imagem através de diferenças de densidade. Então, uma mesma densidade vai mostrar algumas estruturas e não vai mostrar outras. Então, você tem que procurar qual densidade fique mais próxima do STL na hora de exportar os arquivos de algum programa que abra o DICO. Então, no DICO, nenhuma densidade vai mostrar toda a superfície de uma vez, porque na superfície tem tecido mole e tecido duro. E a diferença de densidade entre elas é muito grande, entre esses tecidos. Portanto, você deve escolher um intermediário, nem muito denso, nem pouco denso. Olha, veja que o DICO ele apresenta defeitos. Nessa densidade que eu escolhi, ele, por exemplo, não consegue demonstrar o osso cortical. Somente as raízes, os dentes e o osso. Desculpa, ele não mostra o trabecular, na verdade. O cortical está mostrando, Então a gente percebe que não vai mostrar tudo de uma vez só, jamais. Esse tipo de tecnologia
que é a união de um Daikon mais STL, você pode usar para uma infinidade de coisas, como por exemplo, criar guias cirúrgicos de implante, de endo, tá? Desenvolver dispositivos de alta precisão que possam transferir teu tratamento digital para o paciente real. Unir um Daikon a um STL te permite planejar com alta precisão, previsibilidade e qualidade avançada. Porque o guia ele é feito sobre o STL, mas obviamente que se for um implante ou um canal, você precisará do Daikon para olhar o que tem dentro. Então o implante ele passa por um guia externo ao corpo, mas ele vai parar dentro do osso, então o Daikon é essencial. Vertente triturante da cúspide vestibular. Bom, agora eu vou dar 2 cliques em cada esfera para pintar elas por completo. Tem que acertar a esfera, senão você acaba pintando errado, pintando o modelo todo. Bom, e coloquei agora. Aí cliquei em Modify, Create Face Group. Como essa técnica ela não está utilizando nenhuma ferramenta específica do software, você pode usar essa técnica em qualquer software que você quiser de modelagem 3D, independente dele apresentar ou não alguma ferramenta própria para alinhamentos. O próprio Meshmix tem uma ferramenta para alinhamento, né? Mas se você não tiver posse de uma ferramenta para isso, você pode utilizar esse tipo de técnica da esfera em qualquer ou quaisquer softwares. No STL tem duas coroas a mais porque foram implantes já colocados. O STL foi tirado depois da tomografia do paciente e a tomografia foi antes de receber o implante. E o STL foi depois. Você também pode usar o recurso da transparência, colocar uma das malhas transparente e assim poder verificar a proximidade. Não vai ficar perfeito porque, como eu já disse, o Daikon ele não é a imagem perfeita da superfície.
não é essa a função do Daico. Te dá a superfície com as proporções perfeitas, mas ele te dá com proximidade. Por isso que quando a gente olha em transparência, dá para ver que tem diferença. Essa outra técnica aqui que eu estou demonstrando é para você conseguir deixar outro objeto selecionado enquanto a tomografia e o escaneamento permanecem sem seleção. E aí você liga e desliga os dois para conseguir comparar melhor. Do caso contrário, um fica selecionado, o outro não. Isso dificulta um pouquinho a comparação. Então essa técnica agora que eu demonstrei, pega qualquer objeto lá no Meshers, lá nas malhas que o próprio programa te permite, joga ela na tela, deixa ela selecionada e os teus arquivos da tomografia e do escaneamento permanecem sem selecionar. Assim você consegue ver melhor a união entre elas. Bom, muito obrigado. Essa foi a dica. Muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe.